O presidente da Câmara de Chaves, Nuno Vaz, apresenta um conjunto de medidas económicas e financeiras para empresas e população flaviense devido à pandemia de Covid-19. Vivemos tempos de muita incerteza. Sabemos claramente que existem impactos muito negativos na saúde das nossas populações. A saúde pública está afetada e temos essa noção. E todos nós sabemos que aquilo que nós estamos todos a procurar fazer, enfim, a nível internacional, nacional e também local, de forma concertada, é atacarmos o problema em termos sanitários e em termos de saúde. E nessa medida foram tomadas muitas decisões que visam naturalmente mitigar, reduzir, diminuir o risco de contágio, seja questões relacionadas com a limitação à mobilidade dos imigrantes, dos migrantes, seja no que diz respeito a medidas que estão a ser tomadas nos lares, enfim, todas as decisões que nós tomamos de desinfecção, de criação do centro de diagnóstico do Covid, são medidas no âmbito da saúde e sanitárias. Mas também, sim, é verdade que é o essencial, ou seja, se nós não conseguimos resolver este problema, nós não podemos tratar da questão da economia, da questão do social. Porque todos nós sabemos que neste momento, e que preocupa todos, cada um dos cidadãos em particular, é que efetivamente não temos cura para este vírus, não temos vacina para este vírus. E, portanto, significa que temos que tomar as decisões de saúde pública que impeçam que a propagação seja feita de forma explosiva. Porque se ela fosse feita de forma explosiva, ia desagregar, ia colapsar, ia desestruturar os serviços de saúde, com consequências nefastas, designadamente na saúde dos mais críticos, dos mais idosos, dos que têm doenças crónicas, e portanto isso não pode ser feito. Tudo o que tem que ser feito até hoje tem sido no sentido de evitar essa exponencial propagação. Eu penso que podemos dizer que Portugal tem sido bem sucedido nesse contexto. E acho que o sucesso dessas medidas deve-se, sobretudo, naturalmente às políticas públicas, mas, sobretudo, na minha perspectiva, aos cidadãos, porque têm sido os cidadãos que têm interpretado, que têm concretizado e têm que se reservado, que têm-se confinado as suas habitações, que têm diminuído os contactos sociais, que têm incrementado as medidas de higienização e, portanto, quem de facto tem permitido uns bons resultados temos sido todos, cada um de nós em particular e todos no seu conjunto. Agora, se é certo que nós sabemos que este processo está em contínuo, ninguém hoje consegue arriscar uma data a partir da qual, de alguma forma, nós possamos afrouxar as medidas, que possamos dizer que vamos retomar a normalidade. Não sabemos. Isso é muito incerto. É bastante incerto, mas sabemos de uma coisa, sabemos que, para além dos impactos na saúde das pessoas, sabemos que esta pandemia também está a ter impactos brutais na economia. Ou seja, quando nós falamos da economia, falamos dos cidadãos e falamos das empresas. A microeconomia. Sim, também, claro, eu acho que afeta todos. É verdade de forma assimétrica, não de forma igual para todos. E nós sabemos todos que quando há situações de contração, quando há situações de paralagem da economia, quem sofre mais, quem está mais vulnerável, e são normalmente mais pequenos. Seja na economia, que são as empresas mais pequenas e os micronegócios, seja no que diz respeito às famílias, aqueles que têm situações mais instáveis e mais precárias. E, portanto, sabemos bem que aquilo que está a acontecer na economia e que estão todos, enfim, o FMI, as instituições internacionais, estão a dizer que vai ser uma contração que não tem paralelo na nossa história recente, que nem sequer a crise de 2008, 2011, 2012 tem paralelo. Provavelmente teremos um decréscimo do dobro do que aconteceu nesse período. E, portanto, os impactos vão ser brutais. Eu quase me atrevi a dizer que já estão a ser brutais. E, portanto, o que a Câmara Municipal de Chaves fez, depois de avaliar esta situação, de não saber exatamente na sua dimensão e no grau os impactos que está a ter nas famílias das empresas, também tendo a noção que não tem a capacidade financeira nem económica para suprir, para resolver os problemas, não tem. Eu acredito que nem os países têm, nem os governos têm, nenhum país tem, para tomar decisões que pudessem determinar quase que um apagão desta situação, para voltar a como estávamos antes. Eu acho que nos próximos tempos não vamos conseguir ter uma situação que vivíamos no final do mês de fevereiro. Não vai acontecer. O sea que realmente a vida vai ser totalmente diferente. Mudou. Todo está mudando. Mudou. Acha que as pessoas se estão concienciando realmente dessa mudança? Eu acho que cada um de nós tem momentos em que tem a consciência de que as situações mudaram radicalmente e
e depois tem outros momentos em que quer acreditar que as consequências não são negativas. Eu acho que nós, ao longo dos nossos dias, do nosso dia, vamos balanceando entre aquilo que é a esperança, que é fundamental, e algum desalento. Eu sou daqueles que acredito que a esperança e que a confiança deve comandar as nossas ações e a nossa vida. E por isso, sem escamotear, sem esquecer, sem esconder a realidade, e a realidade vai ser dura, e vai ser mais dura para os mais frágeis, isso vai ser inevitável, porque nas crises há sempre umas franjas ou alguns grupos da sociedade que ganham com as crises, mas eu acredito que os mais débeis, aqueles que têm situações de trabalho mais precárias, aqueles que têm rendimentos mais baixos, os pequenos comerciantes que não têm tesouraria, que têm, digamos assim, atividades económicas que geram pouco lucro, esses sim vão ser mais afetados. E por isso é que a Câmara Municipal, sob proposta minha, entendendo que a Câmara de Chaves não tem a capacidade de resolver os problemas todos, que nem o Governo tem e tomou um conjunto de medidas, que nem o conjunto da sociedade consegue naturalmente resolver em definitivo este problema, mas podemos fazer todos, o Governo, os grupos económicos, a banca, as autarquias locais, podem, cada um à sua medida e no seu espaço de intervenção, pode fazer tudo o que esteja ao seu alcance, para quê? Para diminuir aquilo que é o impacto negativo que está nas famílias. E o que nós quisemos fazer com as medidas que terei a oportunidade de explicitar, foi exatamente isso, que é apoiar quem mais precisa e, naturalmente, na medida das possibilidades do município de Chaves, que tem umas finanças públicas críticas. Como vão chegar a essas ajudas? As nossas ajudas e os apoios que nós definimos são de dois tipos. E elas vão chegar via serviços municipais, vão chegar depois de solicitadas pelos respectivos interessados, e eu gostaria também de aproveitar esta oportunidade, não só para falar das principais medidas, mas depois também para pedir, enfim, às pessoas, aos cidadãos, às empresas que tiveram um grave impacto nos seus rendimentos, que se dirijam à Câmara Municipal através da linha de emergência social, ou através, naturalmente, do correio eletrónico, ou depois, logo que nós possamos abrir um espaço físico, através de um espaço físico, um balcão perfeitamente destinado a esse efeito, mas primeiro temos que dar nota de algumas dessas medidas. Tomamos medidas, como eu dizia antes, destinadas àqueles que mais sofreram, e mais sofreram, sobretudo, aqueles que têm menos e que tiveram uma perda de rendimentos mais assinalada. Relativamente às famílias, e às famílias que naturalmente apresentam mais vulnerabilidade, quisemos tomar algumas medidas que mitigassem, que os ajudassem a ultrapassar este momento de dificuldade. É o que estamos a E é relativamente a essas que foram, relativamente, por exemplo, às pessoas que estão nos nossos bairros sociais, entendemos fazer duas coisas. Por um lado, dizer-lhes que até julho ficam suspensas as rendas, que depois podem ser pagas até ao final de 2021, ou seja, dar-lhe um espaço muito alargado para que esses meses de rendas, que rendas baixas, naturalmente, possam ser pagas até ao final de 2021. E, ao mesmo tempo, dizer a esses nossos concidadãos que se tiveram perda de rendimento, ou seja, se por causa desta situação tiveram perda de rendimento, o que podem fazer é pedir a revisão da renda, ou seja, que, havendo uma alteração dos rendimentos da respectiva grade familiar, devem fazer um pedido de revisão extraordinária da renda. Para quê? Para que seja ajustada à capacidade financeira da própria família. Esta é uma medida. Mas também desenhamos outras medidas, designadamente no que diz respeito àquilo que é, enfim, a tarifa, o preço de água, de saneamento e de lixo, determinando uma redução de 10% relativamente a esta fatura, nos meses de abril, maio e julho, para todas as famílias que tiveram quebras de rendimentos superiores a 30%, famílias ou empresas que tiveram uma quebra de rendimento superior a 30% e que, no que concerne às famílias, têm um rendimento per capita igual ou inferior ao salário mínimo nacional. E, portanto, naturalmente, o que nós queremos fazer é apoiar aqueles que mais precisam, porque é esses que deve ser dada uma atenção particular e que naturalmente devem ter um apoio por parte de todos e de todos, concretizado através das finanças municipais. E ao pequeno comércio? Relativamente, eu gostaria de separar famílias das empresas e do comércio. Sim, falaremos primeiro da família e depois poderemos falar também dos empresários, dos comerciantes. Relativamente às famílias ainda, entendemos que era importante, sobretudo, relativamente àquelas famílias que estão no limiar mínimo de pobreza,
relativamente àquelas que estão no limiar mínimo assim, de sobrevivência, sobretudo àquelas que têm situações mais complexas, sejam famílias monoparentais, sejam pessoas mais idosas, sejam famílias que têm, por exemplo, deficientes a seu cargo e que têm rendimentos mais baixos. Relativamente a essas, o que nós decidimos foi criar uma linha de emergência social com uma dotação inicial de 100 mil euros, que pode ir até 200 mil euros. Para quê? Para nós podermos apoiar na aquisição de géneros alimentares de primeira necessidade, na aquisição de medicamentos, na comparticipação de rendas e também na entrega de refeições prontas. E, portanto, para podermos responder àquelas famílias que estão numa situação de emergência, porque não é aceitável que possam ficar numa situação que atinja a dignidade da respectiva pessoa. E, portanto, pode ir até aos 200 mil euros, é um reforço àquilo que já eram as tradicionais medidas de apoio na área social que o município já tinha. Também dizer que reforçamos não só o programa de apoio aos medicamentos, o programa de apoio às rendas, enfim, um conjunto de medidas que no essencial querem criar algumas condições para que as famílias que mais afetadas foram por que estão a ser mais afetadas por essa crise, que naturalmente possam ter aqui algum conforto por parte do município. Portanto, relativamente às famílias, também entendemos tomar uma outra decisão, que é, sabendo que elas estão confinadas, que este isolamento também pode ter alguns efeitos no seu enfim, estado de saúde mental. Criamos uma linha de apoio psicológico. Essa linha digamos, é assegurada por psicólogos da Câmara, mas também por psicólogos que se ofereceram como voluntários, devidamente credenciados e que asseguram todos os dias de semana o atendimento telefónico a pessoas que precisam naturalmente de um apoio psicológico. E, portanto, cuidar daqueles que efetivamente precisam de um apoio suplementar nesta fase. Isso é decisivo. Todo é boa vontade, pero que me parece que non ten toda a boa vontade, por exemplo, son as compañías eléctricas e de comunicación. Dentro do importante que é hoxe ter unha net ou un teléfono, que se non pagas, te lo é isso que eu dizia há bocadinho. Mesmo que o conjunto da sociedade, o Governo, e eu também referi efetivamente as operadoras telefónicas, mas também as operadoras na área dos combustíveis, designadamente a Galp, ou seja, mas também os bancos. Era importante que neste momento estas entidades que têm, na minha perspectiva, uma responsabilidade social acrescida, porque também já receberam apoios do coletivo, dos cidadãos no seu conjunto, era importante que neste momento pudessem ser desenhados programas específicos, naturalmente excepcionais, naturalmente temporários, para que pudessem, sobretudo às franjas da nossa sociedade, às famílias que têm mais dificuldades neste momento, pudessem encontrar soluções de apoio. Isso traduziria, na minha perspectiva, um compromisso que não estamos a perceber que aconteça, e era fundamental que acontecesse, pudesse ser, enfim, ofertas ou reduções muito significativas, ou planos básicos, porventura, e não está a acontecer. Agora, é importante, e eu me esquecendo de falar disso, que a solidariedade deve ser feita não só pelo Governo, também por esses grupos económicos, também pela banca, também pelas autarquias, mas é também fundamental que cada um de nós, a sociedade no seu conjunto, os cidadãos que tenham essa capacidade económica, que é neste momento nós podemos ser solidários e nós nos darmos maior coesão social à nossa comunidade. Isso é muito importante. E, portanto, o que nós queremos dizer é que são sinais que devem contribuir para uma renovada esperança que nós queremos que estes nossos concidadãos possam ter e, sobretudo, para o reconhecimento que, perante uma situação de emergência, temos todos que, enfim, encontrar algumas soluções que possam atenuar esses efeitos. Sendo certo que a capacidade de apoio do município será sempre insuficiente relativamente às necessidades das pessoas. Isso é manifesto, é verdade. De qualquer das formas, fica aqui a expressão de que estas medidas, se necessário for, poderão ser objeto de umas medidas suplementares que sejam ajustadas à necessidade e que, porventura, haja algum aspecto ou alguma dimensão não tenha sido devidamente acautelada, que possa ser na fase seguinte. Também desenhamos medidas relativamente às empresas e aos pequenos comerciantes.
Quais? É verdade que o município de Chaves, as autarquias, não têm competências em matéria económica, em matéria de apoio às empresas. No entanto, naquilo que são as competências próprias dos municípios e no âmbito das suas competências, enfim, em matéria de taxas e de outras áreas, entendemos tomar algumas decisões. E quais são essas decisões? Tomamos uma decisão, e essa sim que é transversal, quer às famílias, quer às empresas, que é, passamos as faturas de água, saneamento e lixo passaram a ter 90 dias para pagamento, em vez dos 60, passaram a 60 dias, e isso não tem nenhuma condição de recurso, é para todo e qualquer cidadão, para toda e qualquer empresa, não tem a ver com perda de rendimentos, sendo certo que para os cidadãos que perderam rendimentos ou que perderam, empresas que perderam rendimentos, podem pagar em 9 meses, digamos assim, este período podem pagar em 9 meses as faturas do mês de abril, maio e junho. Relativamente às empresas, e sim, esta é uma medida, enfim, mais relevante, as empresas que tiveram que encerrar por causa do estado de emergência, o município, a Câmara Municipal, decidiu isentar do pagamento da componente fixa da tarifa de água, saneamento e lixo durante todo o período do estado de emergência. E, portanto, para as empresas que tiveram que encerrar a sua atividade económica, vai haver uma isenção da água, saneamento e lixo, no que concerne à componente fixa, por todo o período do estado de emergência. Também, relativamente às empresas que foram obrigadas a encerrar, que estão instaladas, porventura, em espaços do município, que estão em espaços arrendados pelo município, ou por empresa municipal, ou por associação em que tem participação do município relevante, vamos também isentar do pagamento da renda ou da taxa durante todo o período do estado de emergência, se essas atividades foram determinadas no seu encerramento, a seu cessamento por parte do Governo, melhor dito, através do decreto do Presidente da República que declarou o estado de emergência. E se o estado de emergência há que prolongá-lo, as condições, as ajudas vão ser prolongadas também? Exatamente, ou seja, esta decisão que está associada, que está ancorada no estado de emergência, valerá pelo período de emergência. Neste momento nós temos 15 dias, temos um mês de estado de emergência, é provável que tenhamos mais 15 dias e, portanto, também, naturalmente, beneficiarão os próximos 15 dias. Portanto, o critério, o pressuposto é, empresas que foram obrigadas a encerrar por causa do estado de emergência vão ter isenção do pagamento da renda que estejam naturalmente, em edifícios municipais. Por outro lado, também gostaria de dizer que, relativamente às empresas sediadas em Chaves, com sede fiscal em Chaves, nós vamos prescindir daquilo que é o imposto de derrama municipal, o imposto de derrama, relativamente a 2020, às empresas que tenham volume de negócios até 150 mil euros, ou seja, estamos a falar das pequenas empresas. Também ainda relativamente às empresas, e às empresas locais, ao comércio local, manteremos suspenso o pagamento do estacionamento de superfície até ao mês de julho. 30 de julho. Ainda relativamente ao apoio à economia local e aos comerciantes, isentaremos durante todo o ano de 2020, tudo o que tem a ver com taxas de esplanadas e de publicidade ficarão isentas todo o ano de 2020, à exceção das grandes empresas. À exceção de seguradoras, de bancos, de farmácias e de outras, enfim, congêneras, ficarão isentas durante o ano todo de 2020. E, portanto, dizer que há aqui uma atenção particular no que diz respeito às empresas. Também queremos constituir um espaço de trabalho, enfim, um grupo de trabalho com as entidades do nosso Conselho, desde o IFP, até à ADRAT, até à CISAT, até à Segurança Social, para criarmos um espaço que permita, a que nós, enfim, gostaríamos de chamar Chaves Empreende, para podermos dar assessoria, apoio a todos os empresários que, porventura, tenham alguma dificuldade em conhecer as ajudas que o Governo está neste momento a desenhar, mas também as ajudas que o município neste momento aprovou, para que as possam ajudar, digamos assim, na instrução dos pedidos, na sua formulação e, porventura, também para a construção do eventual programa de apoio que possa vir a ser financiado por fundos europeus. E, portanto, são algumas medidas que nós temos equacionadas e que, naturalmente, têm um foco muito particular. Como já se percebeu, para aqueles que têm maior fragilidade e que foram afetados por causa desta pandemia da Covid-19. Vamos a ver, Sr. Abad, você é o Presidente da Câmara, um poder político, pero tamén é persoa. Como percebe usted esta situación, como persoa?
Sim, o facto de ser autarca não deixo de ser cidadão. De facto, nós vivemos tempos estranhos. A sensação que nós temos é que este mês, enfim, foi um mês que nós vivemos com alguma normalidade. Porquê? Porque, enfim, nós somos seres de relações, somos seres de afetos, somos seres de convivialidade. E, portanto, a circunstância de estarmos confinados, de estarmos, parece, com medo do nosso semelhante, com receio de sermos contagiados, isso causa em nós um estado, enfim, quase de alerta e de preocupação constante. No entanto, tenho que o fazer, devo registar que a nossa comunidade, a maioria dos nossos concidadãos, têm sabido desempenhar bem o seu papel. Ainda que possamos sentir isso individualmente, cada um de nós, a verdade é que o conjunto dos flavienses tem sabido ter uma postura responsável, uma postura que põe em destaque a sua saúde, mas também a sua saúde dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus concidadãos. E, portanto, dizer que é nestes momentos de dificuldade, é nestes momentos de crise, que normalmente se fazem os testes às comunidades. E eu tenho a certeza que a nossa comunidade está a passar por distinção estes testes. Porquê? Porque tem sabido fazer a cooperação, tem sabido fazer aqui a proximidade. Tem havido muitas expressões de solidariedade. Eu posso dizer que mesmo antes destas medidas que estão enunciadas neste pacote, designadamente a medida de emergência social que pretende dar resposta às situações mais críticas, mesmo antes disso já tínhamos um conjunto de empresas, de cidadãos que tinham feito algum conjunto de ofertas que têm permitido que nós possamos já, desde há 3 semanas, levar um conjunto de famílias, desde refeições prontas, até cabazes, até medicamentos, enfim, e já estamos se calhar a falar em 2 ou 3 centenas de refeições feitas até agora e que naturalmente expressam aquilo que é este compromisso coletivo e esta solidariedade que muitos dos nossos cidadãos têm. E por isso dizer que, ainda que possamos estar a viver tempos difíceis e que isso suscite em nós muitas interrogações, eu acho que também ao mesmo tempo que o melhor de nós tem vindo ao de cima. Para terminar, que opina você desas situacións puntuais de persoas que están traballando en zona de risco e que receben na porta da súa moradía un papel que diz: oye, búscate outra casa porque eres un risco para nós? Eu sinceramente acho que as respostas que se devem fazer em termos de comunidade têm que passar naturalmente pelo respeito pelos outros. Entendemos que todas as situações de risco que porventura existam, e existem necessariamente, têm que ser feitas de forma responsável e de forma competente. Eu sou daqueles que entendo que perante uma situação de risco não se pode acrescentar mais risco, sobretudo para os próprios, porque não nos podemos esquecer que, sendo uma comunidade, temos que encontrar soluções que naturalmente protejam a comunidade no seu conjunto, mas cada cidadão em particular. E, portanto, devemos condenar, devemos censurar aquelas decisões e práticas, e nós sabemos que pontualmente acontecem, daqueles que, aproveitando situações de crise, aproveitam para tomar decisões que de outra forma não podiam tomar. E eu acho que essas situações têm que ser denunciadas e têm que ser punidas, porque são inaceitáveis, porque nestes momentos de dificuldade o que se espera é solidariedade, altruísmo e não egoísmo. Muito obrigado, Presidente. Obrigado.